Bem-vindos de volta, alunos de Macroeconomia 3 do nosso curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Governador Valadares. Eu sou o professor Lucas Sabione Lopes. Nós vamos aqui lecionar a disciplina, de forma remota. E como a disciplina ela tem uma carga de apresentação de modelos relativamente pesada, digamos assim, são muitas equações, muitas passagens, ela fica muito complicada de ser escrita no Word, fica uma escrita confusa e difícil de ser implementada, pessoal. Então a estratégia que eu escolhi pra gente aqui é fazer notas, manuais, com a minha letra, vocês estão vendo aí na tela, que vão nos lembrar aí dos tempos que a gente tinha aula presencial, Em breve elas retornarão. Parece que a gente está falando de um passado distante, de um futuro que não voltará, não. Em breve nós estaremos de volta, mas elas vão recordar do período em que a gente estava lá dentro da sala de aula, Vocês adoravam minha letra. Bom, a gente vai tocando o curso aqui com base em 2 livros, principalmente, ambos estão na biblioteca digital, correto? Do curso. Eu vou mandar o link para vocês depois na plataforma do Google Sala de Aula. O primeiro livro é o Introdução à Teoria do Crescimento Econômico, do Jones, do Charles Jones, e do segundo autor, que tem um nome complicado, Dietrich Vollars. Dietrich Vollars. Outro livro que a gente vai utilizar muito ao longo do curso é o Mencken, Macroeconomia, do professor Mencken. Cadê o nome dele? Aqui, ó. Tá dando reflexo, tá difícil de ler. Eu tenho a versão dele, pessoal, a versão deste livro em inglês. Então não é exatamente esse livro que tá na biblioteca virtual para vocês. Tem uma versão mais nova lá em português. Mas os capítulos são os mesmos, Então eu vou olhando aqui os capítulos para vocês. A aula de hoje vai estar... Uma boa referência para ela vai ser o capítulo... Deixa eu confirmar aqui, o capítulo 2, do livro do Jones. Capítulo 2. Basicamente a gente vai tratar dos pontos do modelo de solo sem tecnologia ou, se você preferir, no capítulo do modelo do livro do Mencken, é o capítulo... Deixa eu só achar ele aqui. Um minutinho. Sim. Capítulo 7. Chama Crescimento Econômico 1, Acumulação de Capital e Crescimento Populacional. Então essas duas referências você pode escolher qualquer uma delas, E as minhas notas, que elas serão também disponibilizadas para vocês na íntegra, certo? Todo esse conteúdo que eu estou passando por ele aqui ao longo da aula com vocês, a gente vai tratar dele eu vou passar para vocês, tá bom? Vamos lá. A gente vai começar então, pessoal, com o modelo de crescimento do solo, em sua versão sem tecnologia, correto? Sem tecnologia. Qual que é a grande noção aqui da gente estar estudando modelos de crescimento, Uma das principais questões macroeconômicas, das principais problemas macroeconômicos são os mais diversos desempenhos que os países têm em termos de crescimento econômico. Existem países que se desenvolveram de uma maneira muito positiva, digamos assim, Países da Europa, o próprio Estados Unidos da América, a China está num processo de crescimento muito forte, e de desenvolvimento. Enquanto isso a gente tem países que não melhoram, não tem uma renda per capita
que cresce adequadamente. Inclusive, nosso próprio país vem passando por períodos já de prolongada, de um mau desempenho prolongado, correto? Então, assim, por que os países crescem de forma diferente? Por que alguns são ricos e outros pobres? O que fazer, né, em resposta a isso? O que fazer para melhorar o desempenho de um determinado país? São as questões que nós vamos ter, né, nós vamos tratar aqui ao longo do curso. O modelo de solo é o modelo mais satisfatório. A gente estuda com base em modelos, porque a gente tem que afunilar o nosso conhecimento, né? Para entendermos um fenômeno, a gente centra as nossas atenções nele e tenta filtrar esse fenômeno de outros que o circulam que não são tão importantes, que de outra forma a gente não conseguiria respostas para as grandes questões. Então, modelos servem para a gente conseguir formalizar o pensamento e o raciocínio. O modelo de solo é o modelo que teve mais êxito, correto? Na explicação do fenômeno do crescimento. A gente parte dele e os diversos desenvolvimentos teóricos seguintes foram feitos em cima do modelo de solo. Então, o modelo de solo é o grande, digamos, o peão de obra da teoria do crescimento econômico. Ele é a base, né, da teoria do crescimento econômico. Então, vamos lá. Nessa versão sem tecnologia, tá, nós vamos enfatizar dois aspectos muito importantes do crescimento econômico: acumulação de capital e crescimento populacional. Esses dois elementos eles são extremamente importantes para explicar os desempenhos né, os desempenhos satisfatórios e insatisfatórios em termos de crescimento de longo prazo. Mas eles não são os únicos, nós vamos paulatinamente introduzindo outros. Então, vamos lá, vamos começar com a apresentação do modelo. A estrutura do modelo é bastante simples, pessoal. A gente vai ter uma função de produção, tá, que tem dois insumos. Aqui está a função de produção. É uma relação técnica, tá, que nos diz que capital e trabalho vão ser traduzidos em produto. Que Y é isso? É a produção agregada da economia. Pensem nele como PIB, tá? O estoque de capital aqui vai incluir tanto capital principalmente capital físico, mas também você pode pensar em outras formas de capital, como a infraestrutura, né? O capital, não só a estrutura física das empresas, mas a infraestrutura produtiva, a qualidade das estradas, né, dos portos, etc. Então, a estrutura do capital produtivo agregado da economia, o estoque de capital agregado da economia. E o L, a mão de obra, tá certo? L é a mão de obra. O que está por trás da nossa função de produção? Vejam que a gente escreveu lá no formato Cobb-Douglas, que é um dos formatos mais utilizados na ciência econômica, né? Com o expoente aqui alfa e 1 menos alfa. O alfa é menor do que 1, tá? Por que essas suposições? Primeiro, o alfa é menor do que 1. Se o alfa for menor que 1, a gente está assumindo que todos os insumos da função de produção vão ter uma produtividade marginal positiva, mas declinante. O que isso quer dizer? Que sempre que nós aumentamos ou o capital ou o trabalho, a produção aumenta, mas cada vez menos. Mas nunca chega a nunca chega a decrescer. Tá? Se vocês lembrarem da função de produção clássica da microeconomia 1, ela tem uma fase de queda na produção a partir de um determinado nível de insumos, como se aqueles insumos tivessem produtividade marginal negativa. A gente não está falando disso aqui, a gente está falando de uma produtividade marginal declinante, correto? Ela é sempre positiva, mas ela é cada vez menor. Tá certo? O expoente ele também soma para 1. Você vê que alfa mais 1 menos alfa soma 1. O que isso quer dizer? Que a gente tem retornos constantes à escala. Por que retornos constantes é uma suposição interessante em longo prazo? Lembre-se que quando a gente está falando de crescimento econômico, a gente está sempre falando de longo prazo, correto? Em longo prazo, é razoável supor que a estrutura produtiva da economia vai tender ou convergir para a estrutura ótima, né? Qual seria essa estrutura ótima? De retornos constantes. Por quê? Se você tem retornos crescentes à escala,
É interessante explorar esses retornos. Muito provavelmente as indústrias irão explorar e a acumulação de capital vai se acelerar. À medida que você explora os retornos crescentes à escala, você vai convergindo para retornos constantes. Né? Quando você tem retornos constantes e continua acumulando capital, você pode passar para a fase de retornos decrescentes da escala, né? Ou seja, você dobra a estrutura produtiva, a produção menos do que dobra. Então você começa a ter uma situação já de custos que crescem mais rapidamente que a produção e o lucro. Né? Então já passa a ser uma escala não ótima, né? A escala de retornos decrescentes. Então, a escala de retornos constantes, inclusive se você olha pelo lado do custo, o custo, quando você tem retornos constantes da escala, você vai estar minimizando seus custos médios, né? Uma estrutura de custo médio mínimo de longo prazo. Tá? Então, é uma estrutura ótima. Como se fosse um parque produtivo num tamanho ótimo, quando a gente está colocando aqui retornos constantes da escala. Tá? Outra exposição, né? A função ela é sempre crescente, ou seja, já falamos disso, produtividade marginal ela é sempre positiva para todos os insumos e ela depende de qualquer insumo para a produção. Você não pode produzir somente com capital, você não pode produzir somente com mão de obra. Em longo prazo, nós temos então, ela depende, estou destacando aqui para vocês com o mouse, do capital ser positivo e do trabalho ser positivo para nós termos uma produção diferente de zero. Tá? A produção, quando os insumos são zero, é zero. Então, no nível mais técnico, pessoal, vocês vão estudar isso ainda, a gente fala que essa função de produção ela obedece às condições de nada e nada. Tá? É um autor. Beleza. Só tecnicalidades aqui, digamos. Tá? Então, a função de produção ela tem retornos constantes à escala e produtividade marginais decrescentes na acumulação dos fatores, correto? É a qual do nosso aluno. Segunda hipótese, a população cresce a uma taxa constante e igual a n. A taxa de crescimento populacional é n e nós escrevemos ela, toda a nossa exposição aqui, abrindo um parênteses que eu esqueci de comentar. Meus alunos já estão acostumados, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, a gente trabalha lá no tempo contínuo. Né? Então, nós escrevemos que a população cresce a taxa N dessa forma. A variação da mão de obra no tempo, que é DLDT, que nós representamos também dessa forma aqui, olha, L com um ponto, ou digamos que isso aqui fosse dxdt, então você teria x com um ponto em cima. Então um ponto ele representa na nossa área aqui a derivada da variável no tempo. Então dLdt é igual a nl. Tá? Isso aqui é a forma de nós representarmos em tempo contínuo que a taxa de crescimento da população é igual a n e é exogenamente determinada, viu, por questões demográficas, de fora do modelo e constante. Tá? Vamos supor que ela é constante, para simplificar a análise. A terceira suposição do modelo tem a ver com a acumulação de capital. Então, a gente tem dois insumos, produção, mão de obra e capital. Então, a gente já falou que a mão de obra cresce a taxa de crescimento populacional. Agora a gente tem que dinamizar aí, né? Modelar a dinâmica do capital. O capital ele vai crescer com investimento. Então a gente vai ter uma função poupança igual ao investimento. Qual que é a lógica do investimento no modelo solo? Se um determinado produto, a sociedade tem uma determinada taxa de poupança média, digamos de 20%. Dessa produção, digamos que a gente tem uma produção de 100, então, dessa produção 80 vai ser consumido, 20 vai ser incorporado ao estoque de capital para incrementar esse estoque de capital. Então a gente tem que a poupança gera o investimento. Tudo que é poupado é investido em novo estoque de capital. Então a gente escreve isso dessa forma. O investimento é aquilo que é poupado, tá? E aquilo que é poupado é o que? Uma fração S
que é a propensão marginal a poupar, essa taxa média de poupança da sociedade, da renda, do PIB. Né? Então a gente poupa aqui S, uma fraçãozinha S de Y. A poupança, a taxa de poupança, que é a propensão marginal a poupar, né? Ela está entre 0 e 1. Ela é um percentual. 0,2, 0,25, 0,4, 0,5. Né? Ela varia de 0, que é nenhuma poupança, a 1, que é 100% da renda poupada. Claro que não vai estar nesses dois intervalos, né? Mas varia entre 0 e 1. Então, o capital se acumula dessa forma. Você vai ter um capital que varia no tempo de acordo com a diferença daquilo que é investido menos aquilo que é depreciado. Qual o capital que é depreciado, ou seja, estraga, né? Então, como que o capital varia, pessoal? A ideia é muito simples, né? Para você ter incremento de capital, você tem que ter um investimento que supera o capital que está estragando, melhor dizendo, né? Aqui a gente chamou a taxa a qual o capital se deprecia de D, né? Esse D é maior que zero também, digamos 5, 6%, em geral é 5, 6%. Tá esse Dzinho. Ok. Colocando todas essas informações conjuntamente na equação 5, nós temos o que? A variação do capital no tempo é igual ao investimento menos o capital depreciado. Mas o investimento é o quê? É igual a taxa, é igual a poupança, que por sua vez é SY. Então isso aqui é a mesma coisa que a gente está escrevendo lá em cima, só que agora a gente substitui o investimento por quê? Propensão marginal a poupar vezes renda. Então nós temos esse elemento aqui. Basicamente, então, o esqueleto do modelo são essas equações. Quais equações? Função de produção, primeira equação, olha como o modelo é simples. Olha. Função de produção que relaciona capital e trabalho ao PIB, uma taxa de crescimento populacional constante e exógena, igual a N, uma relação de longo prazo entre poupança e investimento, que nos diz que a poupança é igual a uma fração da renda, essa fração constante também, exógena, né? Supomos ela exógena, mas a gente pode pensar que ela varia de acordo com as preferências intertemporais da sociedade, né? Que preferências intertemporais são essas? A paciência que o agente tem de consumir mais ou menos hoje e no futuro, né? As trocas de recursos intertemporais. Então a gente tem um S igual a Szinho Y, que é e por fim a dinâmica de acumulação de capital, que é o que? O capital varia no tempo pela diferença do investido pelo depreciado. São as 4 equações básicas do modelo. Simples, tá? A ideia é muito simples. Qual que é a dinâmica desse modelo? A população cresce, capital acumula, isso gera crescimento do PIB, tá? População que continua crescendo, o estoque de capital vai ampliando, o PIB vai crescendo pela acumulação de capital e crescimento populacional. A gente, quando vai fazer comparações de desempenho, só a gente não olha o PIB, né? Quanto maior a população, maior vai ser o PIB, por exemplo. A gente está interessado na medida de PIB per capita, que é mais próximo de uma medida de bem-estar, ou seja, a renda média da sociedade, né? Então a gente vai definir agora, a gente vai resolver nosso modelo para renda per capita. E além disso, a gente quer achar um ponto de equilíbrio de longo prazo, tá? Nesse modelo, a variável que cresce exogenamente é a mão de obra. E ela cresce a taxa M. Então, se você quer que o modelo tenha um ponto de equilíbrio, você tem que padronizar as variáveis dele por L, que é a mão de obra. Porque você, dividindo todas as equações do modelo por L, você está removendo a tendência M, né, do modelo. Né? A gente faz assim. Se você tem uma tendência temporal que advém de uma determinada variável no modelo, você padroniza para essa variável que é a tendência temporal removida. E o modelo fica estacionário. Né? Ele fica estacionário, estável ao longo do tempo, né? Então, isso que a gente vai fazer agora. Então, a gente tem que passar todas essas equações para seus valores per capita, ou trabalhador. Né? Passando a função de produção para termos per capita, nós vamos ter o seguinte, olha. Vamos pegar a função de produção, simplesmente dividir por L
ambos os lados, correto? Dividimos por L aqui, dividimos por L aqui. Você tem agora o produto per capita, né, que é Y dividido por L, e do lado de cá, nós podemos passar esse L para o numerador com sinal com expoente igual a menos 1 aqui, somando agora os expoentes que estão relacionados ao L, nós vamos cancelar esse 1 com esse menos 1, vai ficar só menos alfa do lado de cá. Então a gente pode coletar os termos aqui, olha, dessa maneira que eu fiz. Ou seja, a equação 6 nos diz que a função de produção em termos per capita é essa aqui, ó, y minúsculo igual a k minúsculo sobre alfa, onde y minúsculo é o PIB per capita, k minúsculo é o capital por trabalhador, capital per capita. Então essa aqui é a função de produção per capita, tá? Representada num gráficozinho aí. A questão agora, a próxima equação que a gente precisa padronizar é a equação de acumulação do capital. A gente parte da equação aqui, né? Somente repetir a equação aqui, dividir todos os seus termos por L, dk dt por L, esse y aqui dividido por L e esse k aqui dividido por L. Olha, o y por L é a própria função de produção, tá aqui. O capital por trabalho vira o capital per capita, minúsculo aqui. Então, esses termos aqui eles não nos trazem problemas, né, na simplificação. O único termo problemático que surge é esse aqui. dkdl por L não é o dkzinho dl. Tá? Por quê? Isso aqui é a variação do estoque de capital. Desculpe, isso aqui saiu com L, tá? Mas foi um enganozinho meu aqui. Isso aqui é um T. Aqui um dkdt dividido por L não é, você já viu que na próxima equação que eu já corrigi. Isso aqui foi um errozinho de digitação, tá, pessoal? Então, esse termo aqui ele não é dk minúsculo dt. Tá? Não é a variação do capital per capita no tempo. Isso aqui é a variação do capital no tempo dividido pela mão de obra. É diferente da variação do capital per capita no tempo. Então a gente tem que sumir com esse elemento aqui, ó, com esse termo aqui da equação. Eu chamei ele aqui de termo problemático. Como a gente tira ele da equação? A gente parte da definição do capital per capita. Vejam bem. Isso que eu comentei com vocês, pessoal. dkzão dt por L é diferente da variação per capita, do capital per capita no tempo. Isso aqui é variação do capital bruto no tempo em termos da mão de obra. Isso aqui é a variação do capital per capita no tempo. Mas a gente pode relacionar os dois. Existe uma expressão que relaciona os dois. A gente parte da definição de capital per capita. Veja bem. O capital per capita não é o capital dividido pela mão de obra? Então a gente pode rearranjar os termos, olha, isolando o capital do lado esquerdo. O capital, isso aqui é a mera definição, é o capital, o estoque de capital bruto, é o estoque de capital per capita multiplicado pela quantidade de trabalhadores. O que a gente faz agora? A gente deriva essa expressão, no tempo, tá? E vai ter uma regra do produto. Então, olha, derivamos essa expressão aqui no tempo. Ó. Então, a gente vai ter a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, correto? Olha, dk dt é, portanto, a variação do capital per capita no tempo vezes L, que é a derivada do primeiro pelo segundo, vezes o segundo, mais o capital per capita vezes dl dt. Tá? Desculpa, dividindo, agora nós pegamos esse termo aqui e dividimos ele todo por L, olha, dk dt dividido por L, que é o termo que a gente tinha lá na outra expressão, já vamos voltar a ela, é igual, olha, dk dt vezes L dividido por L, cancelam os dois termos, né? O L que vai aparecer aqui e no denominador se cancela, e aqui nós vamos ter o seguinte, ó, esse K vai ficar multiplicado por dl dt dividido por L. O que é dl dt dividido por L? Se você voltar aqui em cima, você vai ver a nossa expressão da regra de crescimento populacional. Aqui, olha, a regra de crescimento populacional é dl dt dividido por L igual a N.
Então, o DLDT dividido por L é a variação percentual da população em cada instante de tempo. A gente substitui essa expressão aqui, ó. Todo esse termo aqui vai ser N. Então, a expressão vai se simplificar por dkdt dividido por L igual a variação per capita, do capital per capita no tempo, mais N vezes o capital per capita. Agora, a gente pode usar essa expressão 8 para igualar com a expressão 7, que é a dinâmica de acumulação do capital. Veja bem. Igualando as duas, a gente vai ter, ó, essa aqui é a expressão 8, né? dkdt mais nk é igual ao investimento menos a depreciação do capital. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos isolar esse termo aqui, ó, dkdt. Variação do capital per capita no tempo. Eu chamei ele agora de Kzinho, pontinho em cima, que é a representação, né, a simbologia para variação no tempo, para derivada no tempo, é o símbolo que a gente utiliza. Tudo bem? A gente vai se acostumando com esses termos ao longo do curso. Então, o que essa expressão está falando? Ela é a última expressão do modelo. Basicamente, ela é a última expressão. Daqui para frente, a gente só trabalha desenvolvendo essa expressão. Tá? Então, ela vai ser... Ela fala que o capital per capita varia no tempo quando o investimento per capita é superior aos custos de reposição. Que custo de reposição é esse? É o capital que se deprecia, o capital per capita que se deprecia e o crescimento populacional. Tá? Por que a gente chama o crescimento populacional também de um custo de reposição? Olha, a gente não está resolvendo um modelo do capital per capita. Se a gente quer um equilíbrio do capital per capita, a gente tem que compensar o crescimento populacional além da depreciação para manter uma relação, um valor de capital per capita estável. Porque se a gente só investir o que é depreciado, com o crescimento populacional, o L vai aumentar, e o L está no denominador da razão do capital per capita. Então, se a gente só compensa a depreciação, o estoque de capital per capita vai cair, porque vai ter mais gente para dividir esse capital da economia. Então, você tem que, para achar um ponto de equilíbrio, você tem que compensar tanto a depreciação quanto o crescimento populacional. Porque a gente está falando do capital per capita. Tá certo? Olha, sempre que a gente tem as condições aqui, olha, sempre que o investimento superar os custos de reposição, o estoque de capital per capita vai subir. Se o investimento é inferior aos custos de reposição, o estoque de capital per capita cai. Logo, existe um ponto de equilíbrio quando o investimento realizado, ele supre exatamente os custos de reposição, tá certo? Aqui nós temos o equilíbrio, ou uma outra forma de falar em crescimento econômico, o estado estacionário do modelo, porque quando a gente está falando de dinâmica de crescimento, quando a variável capital per capita ou produto per capita, que estão relacionados com o crescimento, estacionam, elas estão em equilíbrio. É como se o carro fosse se movendo, né? Quando ele para, ele estacionou. Ou seja, a economia vinha se desenvolvendo. Quando chegou no equilíbrio, ela estaciona. Então, a gente dá esse nome também de estado estacionário. E ele está relacionado com um ponto em que o capital per capita não mais varia. Não confundam isso, pessoal. É muito comum de confundir isso com uma relação em que o capital per capita é igual a zero. Não, ele não mais varia, ele é positivo. Porque se ele fosse igual a zero, não haveria produção. Tá? Então, aqui é um estado estacionário em que você chega a um valor positivo do capital per capita e da produção per capita que estão estacionados. Então, é um equilíbrio. Um valor positivo de K e de Y. Tá? Qual é esse nível de capital que está associado, então, e de produto per capita que está associado, então, ao estado estacionário? Ora, para encontrar, basta que a gente resolva essa equação aqui, olha. Investimento igual ao custo de reposição. Tá? Isso que a gente vai fazer aqui, olha. Substituindo SY por K na alfa, né, que é aqui, Y é igual a K alfa. Vamos isolar o capital,
viu? Então vamos passar esse capital elevado à potência alfa para o lado direito da expressão e o n mais d para o denominador do lado esquerdo. Então a gente vai ficar com isso aqui, ó. Tá? Agora nós vamos passar o capital para o numerador, ele vai ficar k vezes k a menos alfa. Vamos colocar em evidência aí, coletar os termos, né? E vai ficar com isso aqui, ó, k elevado a 1 menos alfa, com a regra da potência, né? Que você repete a base e soma os expoentes. E S por N mais D do outro lado. Ou seja, agora para encontrar o valor de estado estacionário do capital, nós temos apenas que tirar, né? Levar a potência para o outro lado da expressão. Né? Então a gente vai ter essa solução de capital de estado estacionário vai variar, vai ser igual a taxa de poupança dividido pelas taxas de crescimento proporcional mais a taxa de depreciação elevada à potência 1 sobre 1 menos alfa. Esse é o estoque de capital que vai vigorar em equilíbrio nesse nosso modelo simplificado. É o estoque de capital de estado estacionário. Tá? Equação 10. Como a função de produção é essa, para você achar o produto de estado estacionário, basta você substituir o capital aqui dentro da expressão, nesse casinho aqui. Tá? Então você vai ter isso. Ó. O produto vai ser essa expressãozinha aqui. Guardem essa expressão, ela é sempre cobrada em concurso. Tá? E eu vou pedir para vocês, em exercício, reproduzir esses cálculos com as suas próprias, né, vocês, para vocês irem acostumando com esse tipo de cálculo. Tá? Esse tipo de modelagem. Vamos terminar aqui, pessoal, a nossa aula, somente destacando o seguinte: por que as equações 10 e 11 são importantes? Elas mostram o capital e o produto de estado estacionário do modelo de solo. Tá? É o produto, esse capital, esse produto, vocês podem pensar neles como capital e produto potenciais, né? Aquele produto de longo prazo que a economia caminha para ele. Certo? E elas mostram, né, essas equações mostram que essas variáveis associadas, intimamente associadas ao crescimento econômico, né, ao potencial produtivo da economia, elas vão depender, as duas equações, né, tanto capital per capita quanto produto per capita, vão depender positivamente da taxa de poupança S, né, e negativamente da taxa de crescimento populacional N. Então essas expressões já mostram para a gente o seguinte, ó, em longo prazo, a renda per capita vai ser positivamente associada com a taxa de poupança. Então, a taxa de poupança é importante para a determinação do crescimento de longo prazo. O mesmo vale para o crescimento populacional. Quanto menor o crescimento populacional, né, maior vai ser a renda per capita. Vamos explorar mais esses resultados nas próximas aulas, tá? E a gente vai tratar mais aqui do caminho do equilíbrio. A gente volta desse ponto aqui, da análise gráfica, tá? Na próxima aula. Até agora, então, a gente desenvolveu o primeiro modelo, correto? Desenvolvemos o primeiro modelo, agora nós vamos analisar, explorar mais seus resultados. A gente tem um elemento aqui de estudo, temos um material para explorar. Começamos, correto? Só início da exploração. Já vimos o quê? Que nesse modelo bastante simplificado da economia, a gente já tem duas perguntas e duas respostas importantes para as nossas perguntas. Quais? Por que alguns países são tão mais ricos que os outros? Ora, o crescimento populacional ele tende a não diferenciar muito entre países, não, tá? Por exemplo, o Brasil tem um crescimento populacional de 1%, 1,5%, mesmo para os Estados Unidos. A China caminhou, né? A China teve um período de crescimento populacional muito acelerado, mas já controlou, tá aí também nessa faixa. Mesma coisa para vários outros países, né? O crescimento populacional não é uma questão que diferencia muitos países, mas a taxa de poupança é. Então, a taxa de poupança já é um elemento que nós podemos associar com os diferentes desempenhos. Por exemplo, a taxa de poupança na China, ela costuma ser maior que 40%. A do Brasil, a gente tem sofrido para manter em 16%. Correto? Então, já começamos a explorar alguns resultados. A gente vai trabalhar mais sobre eles nas próximas aulas. Mas ainda vamos parar por aqui para a gente ir digerindo bem, né, os assuntos, os modelos que são muitos, né, são vastos, tá? Então fiquem bem, se cuidem
e até o nosso próximo encontro.